Bom, estamos de volta para contar como que foi fazer essa segunda ultra, mas a gente quer contar algo antes. 3 dias antes da ultra, algo aconteceu com relação ao seu trabalho, né? Sim. 3 dias antes eu tive um acidente ali no trabalho, né? E fiquei impossibilitado de trabalhar por mais ou menos uns 2 meses. Sim. E isso já estava te deixando muito preocupado, Sim, né? A gente tinha recém mudado para uma nova cidade se estabelecendo e você ficou preocupado, mas a questão da ultra, sim. Até porque, como vocês lembram, eu trabalho autônomo, né? Então, sim. Então, 3 dias depois desse acidente que aconteceu, né, com você, nós fomos fazer a ultra. sim, E chegamos lá com o coração assim em paz, sim, né? Em paz, assim, confiando realmente no Senhor, sabe? Em momento nenhum desse percurso nós ficamos assim, não, a gente declara, a gente, enfim. Nós decidimos nos render àquilo que Deus tinha como propósito, orando sim, né, pelo bebê, orando pela gestação, mas muito assim, submisso ao que Deus iria fazer, sendo algo que a gente se alegraria ou algo que a gente se entristeceria, né? E nós chegamos então, entramos na sala para poder realizar a ultra, entramos juntos. E ali, naquele momento, né, a médica começou, o obstetra começou a fazer a ultra. E na hora que ela começou a fazer a ultra, eu olhei para o monitor e eu vi que já tinha algo diferente. Fiquei em silêncio e ela... Ah, eu comecei a chorar. E ela olhou para mim, né, e falou assim, mãezinha, então, a sua gestação não foi adiante. Não tem mais vida no bebê. E a gente não consegue mais escutar o coraçãozinho dele, o coração parou de bater. E naquela hora eu permaneci da forma como eu estava, ela terminou o exame, né? O Henrique olhou para mim, não sei se de repente esperando para ver a minha reação, né? Preocupado comigo também, e sentindo, tentando também digerir essa informação que tinha acabado de chegar. E ela terminou, a médica terminou o exame, né? Eu levantei da maca e eu olhei para a médica e eu falei assim para ela: Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Eu não sei se ela entendeu o que eu quis dizer, se ela não entendeu, se ela me achou meio doida. Mas foi o que eu disse a ela. Aí eu perguntei, né, como que iria então se proceder. O nosso desejo era não fazer a curetagem, né, não passar por essa intervenção e decidimos aguardar, né? Ela deu para a gente um prazo, qual a gente poderia aguardar para que então meu organismo fosse expelindo, né, de uma forma natural. Foi essa informação que foi passada e a gente, com a nossa concepção de novatos nisso, entendemos que seria natural, né, que bem tranquilo. o meu ciclo menstrual iria se restabelecer, os hormônios da gestação iriam, né, começar a diminuir, e então o meu organismo, entendendo que não havia mais gestação, iria, né, escamar o meu útero, e então eu iria retornar ali com o ciclo menstrual. E foi isso que aconteceu? Não. Não. Durante esse tempo, né, voltamos para casa depois da ultra, toda essa questão sua com o trabalho, a gente vivendo esse processo mesmo de uma perda gestacional, e a gente volta a falar, tá? Voltamos a falar. É a perda de um filho. A gente não tem como mensurar isso para um pai e para uma mãe. Às vezes as pessoas olham e falam assim, poxa, mas estava muito no início. Não tem como mensurar. Não tem como mensurar isso para um pai e para uma mãe, sabe? Não tem como mensurar. É claro que nós não queremos nivelar tudo, mas nós também não queremos dizer que não tem valor, que não tem importância, né, amor? Que não tem peso. Então, com essa notícia, como que você ficou? Eu fiquei, na verdade, eu não conseguia muito nem
separar o que eu estava sentindo, né? Porque tinha a questão do trabalho e aí essa questão agora, né, de ter perdido o bebê. Então, assim, eu estava sentindo várias coisas ao mesmo tempo e eu não conseguia separar o que era do que. E durante 2 meses você ficou em casa, né? Você tentou algumas outros, enfim, resolvendo a questão do seu trabalho, tentou outros caminhos de trabalho e todas as portas foram se fechando. Sim. E nós entendemos então que era um tempo de Deus para sua vida e que Deus queria que você ficasse em casa. E é difícil falar isso porque as pessoas não entendem, né? As pessoas acham que isso é loucura, as pessoas acham que isso é preguiça, mas eu que estava aqui ao seu lado, né, vendo o esforço, a dedicação, a tentativa de resolver a questão do seu trabalho, a tentativa de trabalhar então com outras coisas que você até começou, mas deu errado, né? Algumas vezes deu errado. Nós então discernimos em Deus que seria um tempo, e foi um tempo difícil para você. Bastante, né? Eu como homem ficar em casa, né? Mas são coisas que Deus faz, né? São processos de Deus na nossa vida que servem para tratar algumas coisas, né? Servem para trazer coisas novas, né? E nesse tempo eu lembro que Deus trabalhou muito com você a questão da paternidade dele na sua vida, né? Que ele é um pai que não te deixaria, que não iria te deixar. Antes, né? Assim, anos atrás eu tinha muita questão de ficar chateado com Deus, de questionar a Deus, poxa Deus, por que você está fazendo isso comigo? E não que eu não tive isso por alguns momentos, né, passando por tudo isso, mas em todo tempo, logo depois eu pensava, não, Deus é bom, tá tudo bem, Ele está querendo ensinar algo e é isso mesmo, é a vontade dele, a gente não entende, a gente não sabe como que vai vir a vontade dele, de que forma vai vir, mas é a vontade dele. A gente tem que aceitar, porque a vontade dele é soberana e a própria palavra diz que é boa, perfeita e agradável, né? Então... E a convicção de que foi Deus que nos trouxe, né, para essa nova cidade, para esse novo estado, foi muito importante. Sim. Porque nesse momento de dor que nós estávamos vivendo, a gente poderia ter questionado isso para Deus, né? Ah, Deus, será que é isso mesmo? Será que a gente entendeu certo? Poxa, logo agora que a gente está longe de toda a nossa referência de suporte, né, da nossa família, como que vai ser? Porque, voltamos a dizer, a nossa família ainda não sabia também. Fizemos essa segunda ultra e ninguém sabia, né? Estávamos vivendo tudo muito, eu e você, como nós entendemos em Deus que era para ser também, né? Bom, então, passada-se ali alguns dias, né, dessa ultra, um dia, de madrugada, eu comecei a sentir algumas cólicas. E eu pensei, bom, provavelmente, né, meu ciclo menstrual vai ser restabelecido. Só que as cólicas se intensificaram e teve um momento que eu acordei chorando. E segundo meu marido, eu não posso falar isso sobre mim mesma, mas segundo ele, eu sou resistente, ele me acha muito resistente para dor. E eu acordei chorando e ele ficou assustado quando eu acordei chorando. Então ele foi me dar logo uma medicação, né? Porque eu não gosto de tomar remédio. Eu evito tomar medicação, né? Eu gosto mais da linha mais natural. Só em casos extremos eu aceitei tomar remédio porque eu estava com muita dor. E eu consegui voltar a dormir. Só que de manhã eu levantei e eu não estava me sentindo bem. E aquela cólica ainda estava ali presente. E então as cólicas começaram a se intensificar. E começou uma hemorragia muito forte, né? Muito forte. Era muito sangue. E eu falei, bom, vamos aguardar. Só que de um momento para o outro, aquela cólica, ela foi ficando cada vez com um espaço de tempo entre uma e outra menor. E com picos de dor muito, muito intensos, muito. Eu me segurava nas coisas assim, sabe? E ele não sabia o que fazer, ele preocupado, nervoso, e eu lembro que eu só olhava e eu comecei a chorar, né? E isso durou a manhã inteira, até meio-dia e pouca, desde manhã cedo. E eu olhava para você chorando, né? E eu falava assim, eu preciso ir para o hospital, eu preciso ir para o hospital. Só que nós teríamos que pegar um Uber para chegar no hospital, e só de pensar
em entrar no Uber, aguardar chegar e chegar no hospital, aquilo para mim era assim, não vou aguentar, sabe? Não vou aguentar. E o sangramento não cessava, as dores, como eu disse, picos de dor cada vez mais intenso, com um intervalo cada vez menor. Até então eu não estava discernindo ainda o que estava acontecendo comigo. Até que Deus falou comigo mais uma vez, né? Como Ele não nos deixa. Ele falou comigo, Ele falou, filha, isso não é cólica menstrual. Isso são contrações do seu útero, né? Isso são, na verdade, contrações para dilatação, para expelir, né, o saco gestacional com o bebê. E eu falei, meu Deus, a gente precisa ir para o hospital. E eu lembro que cada vez que eu falava, não, vamos agora, e eu chegava perto da porta, daqui a pouco era outro pico de dor, e eu falava, não vai dar tempo de ir agora, não vai ter como ir agora, e ele cancelava, ele ficava naquela coisa de pedir o Uber e cancelar. E aí teve um momento que eu abracei, né? Te abracei e a gente começou a chorar junto. E nós oramos ali, né? Assim, Jesus, faz passar para dar tempo de a gente chegar no hospital. E assim Deus fez, né? Sim. De uma forma milagrosa Deus fez. Conseguimos entrar no Uber, pedir o Uber, chegou muito rápido, o que é um milagre aqui, perto de onde a gente mora, né? E nos deixou no hospital, e quando chegou no hospital, os picos de dor, assim que eu cheguei no hospital, começaram todos novamente. E logo me colocaram para dentro, né? Eu fui ser analisada, né? Foram fazer os procedimentos que eram necessários, né? E como é uma sensação, gente, assim, para a mulher, é uma sensação, assim, muito invasiva. Mas muito invasiva, muito invasiva. Porque você está numa situação de total vulnerabilidade. Eu nunca estive em uma situação de tanta vulnerabilidade como essa. Eu já me acidentei sério, né? Enfim, uma vez, mas na minha juventude, assim, tive um acidente sério de carro. Mas já passei outras situações, mas nunca estive em uma situação assim de tanta vulnerabilidade, né? Era tanta dor que eu não conseguia responder por mim. Eu tinha que fazer, né, exames ali, enfim, de toque, que eram todos muito invasivos. As pessoas no hospital, né, que estavam ali no centro obstétrico, na emergência obstétrica, elas ficam olhando, né, óbvio, é natural. E você naquela situação e não sabia muito o que fazer, né, e você do meu lado. E disseram para mim que eu teria que fazer curetagem, então eu ainda assim não queria fazer, né? Mas disseram, não tinha outra opção, eu teria que fazer curetagem, só que o meu plano de saúde estava em carência. E para fazer a curetagem seria um valor alto que a gente não teria para poder pagar naquele momento, né? E o médico passou uma medicação para mim para dar um pouco, né, uma mínima aliviada ali nas dores que eu estava sentindo, né, porque ele falou, olha, as dores daqui para frente vão só se intensificar, o colo do seu útero já está dilatando, né. E nós então decidimos, não tinha como fazer, na verdade, né? Não tinha como fazer a curetagem ali, e ali ainda, nesse primeiro hospital, eu lembro que eu deitei, né, na maca para poder receber a medicação no soro, pegaram acesso meu. E como que estava para você, assim, a sua sensação como marido naquele momento, né? A sensação de impotência, né? De que você não pode fazer nada, você não tem condição de fazer nada. E você vê ali, né, a sua esposa sofrendo, passando por tudo aquilo ali, e você não pode fazer nada, e aí dentro disso também, né, a questão com Deus e falando com Deus e pedindo, e você fala e você pede e você não vê nada mudar, né, você só vê parecendo as coisas piorando. Então, foi um tratamento de Deus nessa área também, né, de entender que em alguns momentos da nossa vida a gente vai pedir e Deus não vai atender, porque não é a vontade dele. E que ainda assim ele continua sendo o nosso Pai, cuidando da gente, estando presente. Sim. Né? E então, naquele momento, deitada ali naquela maca, eu decidi ler uma passagem, né? Eu pedi para você, eu estava sem coordenação, assim, né? E eu pedi para você, abre Romanos
8. Abre Romanos 8. E você estava naquele momento de questionamento com Deus, né? E você olhou para mim e falou assim, meu Deus, você é louca. Você... E ele pegou, abriu no celular e me deu o celular. E eu comecei a ler o capítulo todo, né, de Romanos 8 e declarava isso para Deus, né? Eu falava assim, eu tenho certeza que você está aqui comigo. Eu tenho certeza, as minhas dores não vão calar o seu amor por mim. As minhas dores não vão silenciar o seu amor por mim. O que eu estou sentindo agora de dor física, de dor emocional, não vai calar o que Cristo fez na cruz por mim, a sua entrega, a sua renúncia, as dores que você viveu. Não vai calar. E eu comecei a ler Romanos 8. E eu queria ler só 2 trechos aqui, né? Porque eu fui lendo assim, reafirmando meus votos de casamento com Cristo, sabe? Porque quando a gente casa, tem parte do voto que fala, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E eu lembrei disso naquele momento, eu falei, Jesus, a minha aliança contigo, a sua aliança comigo, eu sei que é uma aliança na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, né? E que a morte não vai separar. Porque você me concedeu vida eterna pela tua obra, pelo teu corpo, pelo teu sacrifício. E tem 2 trechos de Romanos 8, né, que é o 18, que diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E o meu desejo era que naquele momento, sabe, Cristo fosse revelado, né, amor? Que através daquela nossa dor, daquele sofrimento, que Cristo fosse revelado, porque a natureza anseia pela revelação dos filhos de Deus. As pessoas que não conhecem a Deus e a Cristo anseiam pela revelação dos filhos de Deus. Não pelo Deus religioso, mas pelo Deus que é Pai, que é presente, pelo Deus que nos adotou. E ali no hospital eu fui lendo. E você acha que eu li baixo? Eu não li baixo, não. Eu não li pra mim, não. Né? Eu fui lendo em voz alta naquele quarto de hospital. E eu fui lendo em voz alta e falando isso e orando. E a outra parte, que é o Romanos 8, 28, né, que a gente conhece muito, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu lendo, né, esse capítulo todo, declarando, reatando a minha confiança em Cristo. Mas é claro, eu estava sentindo dor física, eu estava sentindo dor emocional, eu estava com medo de ter que fazer o procedimento de curetagem, não queria passar por esse procedimento, mas ainda assim, lembrando, como Maria disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. E nós, já que não tínhamos como fazer o procedimento ali, né, naquele hospital, que era o hospital do nosso plano, fomos então para o hospital público. E aquela tensão de ir para o hospital público, e como será que nós vamos ser recebidos, como será, né, que você depois falou comigo, né, da sua preocupação de como será que eu seria atendida. E chegando lá, nós fomos maravilhosamente bem atendidos, né? Foi uma surpresa. E nós fomos muito bem cuidados, muito bem amparados por uma equipe médica carinhosa. Só que já era madrugada, né? Eu estava sem comer já há muitas horas, porque para fazer o procedimento tinha que ficar sem comer. Emendei muito tempo sem comer, tomando muita medicação na veia. O colo do meu útero já estava mais dilatado. E o médico falou o que para você? Porque ele falou com você, né? Eu tava lá, já não sabia nem mais quem eu era, né? Sim. Tava muito fraca. E o que o médico falou com você? Ele falou que eles iam optar por não fazer, né, a coletagem, porque aí, claro, a gente entende que vai de hospital para hospital, de visão de médico para médico, mas a visão que eles tinham era de que era algo muito invasivo, né? E como era a primeira gestação, a gente ainda tem, né, esse desejo de ter filho e tudo, então que eles iam optar por esperar. Falou que o processo assim estava se encaminhando bem, que esperar até o outro dia para que ela pudesse expelir, né,
tudo, e no outro dia fazer o exame para ver se tinha uma realmente... nova ultra, né, para Isso. ver se o útero estava limpo. Tava limpo, não exatamente. tinha ficado nenhum resquício. Exatamente. Né? Então eu precisei ficar internada, fiquei internada, e o aborto que estava em curso realmente foi concluído, né, amor? É uma experiência muito estranha você ver saindo assim de dentro de você, é muito estranho. É só Cristo mesmo, assim, é só Cristo. E estávamos só nós dois, o Senhor conosco, né? E os 2 casais de amigos que já sabiam foram ao hospital nos dar todo o suporte necessário, estiveram também ao nosso lado, por isso não caminhe sozinho. O Senhor nos fez para caminhar em comunidade, né? Em família. A igreja é isso, é uma família. Ainda que você diga assim, mas eu já fui ferido, mas nada melhor para curar uma ferida gerada por um relacionamento do que outro relacionamento, do que a restauração daquele relacionamento. A nossa vida, ela não é sobre conquistas materiais, mas sim sobre conquistas, nutrição e desenvolvimento de relacionamentos. E ali, o processo de aborto foi concluído, esperamos até o dia seguinte, fizemos o exame, a ultra, e graças a Deus, né, porque tinha a possibilidade de eu ainda precisar fazer uma curetagem, o médico que realizou o exame disse que meu útero estava limpo, e voltamos, né, para casa. Você ficou 2 meses nesse período sem trabalhar, eu trabalhando, sendo sustentada pelo Senhor de forma sobrenatural. As nossas contas que não fechariam com você não trabalhando, elas fecharam de maneira também surpreendente e milagrosa, né? Conseguimos pagar todas as nossas contas. E então depois, né, de viver tudo isso, só então, nós fomos contar para a nossa família. Então fomos ligando para cada um, contando, compartilhando esse processo, né? Sim. Desafiador? Muita coisa. Mas cheio da graça de Deus. Sim, com certeza. Cheio da graça de Deus. Então, nós vamos ainda fazer outros vídeos. Vamos fazer outros vídeos porque durante essa experiência nós vivemos nessa outra etapa de contar para as pessoas, né? Nós vivemos também situações que nós queremos trazer como um conselho. Do que fazer, do que não fazer quando você recebe a notícia de alguém, né, que vivenciou um aborto. O que falar, o que de repente é mais indicado não falar. E talvez isso possa trazer luz para outras pessoas, né? Sim. Tanto para quem já viveu, como para quem de repente está vivendo recentemente, né, acabou de viver uma situação de aborto, como também para pessoas que vão receber essa notícia para saberem como falar, como se colocar, né? Então, você é convidado a assistir os próximos vídeos, porque nós queremos trazer mais luz em cima desse assunto. Amém? Amém. Chega.